no grande mar de felicidade. Jesus é bom, não tem tempo ruim. Se toca nele, sai firme difusão. Se estiver alguém maravilhado, quer ser abençoado, pode vir pra receber. É especialista em qualquer dificuldade, traz a bonança, acalmando a tempestade. Onde Jesus chega, tudo é mudado, e até quem foi enterrado Ele faz ressuscitar. Jesus chegou, está em nosso meio. Estou sentindo seu poder. Quando Ele chega, a gente vê a sua glória. De alegria a gente canta e chora. Quando Ele chega, a sua presença, há um poder renovador. Ele transforma toda dor num grande mar de felicidade. Ele transforma toda dor num grande mar de felicidade. Ele transforma toda dor num grande mar de felicidade. Muito bem, ouvimos este belo louvor aí, muito bonito louvor aí do Wagner, né? Do Roberto Marcos e Wagner aí, pedido do irmão Diógenes, muito lindo esse louvor aí. E agora eu acho que o sinal foi reestabelecido aí, meu irmão. Agora eu acho que funcionou a live aqui, né? Não estava funcionando, mas agora deu uma travada aqui, mas agora foi, irmão Adelar, né? Agora vai. Quero mandar um alô lá para Carol, do bairro Portal da Maestra. Um grande abraço, Carol, do Portal da Maestra. E nós vamos adiante aqui com a nossa programação, irmão Adelar. Lembrando, né, tivemos aí também esse final de semana, fazendo um pequeno comentário aqui, e parabenizando aí o trabalho feito aí pela congregação do bairro Esplanada, especificadamente pelo coral Monte Carmelo, que é o coral ali no bairro Esplanada, que fizeram uma linda festa para Jesus aí, né? Uma festividade abençoada. Esteve conosco aí, louvando ao Senhor lá de Cambará, o cantor e evangelista irmão Joaquim, esteve ministrando a palavra de Deus e esteve louvando ao Senhor, e nós fomos ali abençoados, né? Quero agradecer a todos que participaram, né, dessa festividade. Sábado foi lá no Esplanada, irmão Adelar, e domingo foi aqui na igreja sede, né? Também ali na congregação da cidade de São Marcos, né? Teve uma programação abençoada ali também, um almoço que os irmãos fizeram ali, e meus parabéns aí a todos os irmãos aí que fizeram esse trabalho, que participaram, né? Que tiveram aí na incumbência da organização. Foi uma bênção também. Não pude estar ali, mas sei que foi bênção aí, né? E agora em Flores da Cunha, nesse final de semana, né? Flores da Cunha, aí estaremos ali no sábado, irmão Adalto, numa grande festividade ali na cidade de Flores da Cunha. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu tenho um endereço ali de Flores da Cunha. De repente tem alguém dali que esteja
nos ouvindo. Né, Nós irmão temos Adela? ouvintes lá de Flores da Cunha, que seguido participam aqui conosco. Deixa eu ver aqui, se nós temos aqui de Flores. Aqui, Rua dos Ciprestes, número 105, é o endereço ali em Flores da Cunha, né? Então, ali no bairro Pérola. Então, você aí que é morador de Flores da Cunha, nosso convidado a estar ali ao lado do Mercado São Pedro, bem do ladinho do Mercado São Pedro ali, tem a igreja Aliança de Salvação e teremos ali uma grande festividade espiritual, né? Obrigado, Diógenes. O Diógenes já mandou um recado aqui dizendo está online. Beleza, irmão Diógenes. Também a irmã Marli Canilha, ela diz, bom dia, estamos assistindo, a paz do Senhor. Olha, algumas pessoas aí estão perguntando, né? Tivemos vários dias que não tivemos aqui o programa Tempo de Salvação, né, irmão Adelar? Sim. Olha, foi devido aí a várias circunstâncias aí que nós não podemos estar aqui nos estúdios da rádio. Ontem mesmo fui a Porto Alegre, na parte da manhã. E também, eu acredito que na sexta-feira, acho que não teve também, né? Tivemos aí algumas dificuldades aí, mas hoje estamos aqui, né, irmão Adelar? É verdade. Às vezes a gente se ataca da renite também, tá com a dor de cabeça e não tem como Não tem como fazer. apresentar o programa, né? E muitas vezes tem compromissos inadiáveis, né? Exatamente, né? Então, às vezes é assim, né? A gente tenta estar aqui todo dia, né, irmão Adela? É Mas verdade, nem né? sempre, às vezes, Nem sempre é possível, né? às vezes marco reunião naquele dia ali, em prefeitura, aqui, ali, a gente tem que estar. Tem que atender a igreja em outros lugares. É aí isso também, aí. né? Então, a gente pede até escusa aos irmãos aí, que é bom sempre ter, né, irmão Adelar, o programa naquele horário, mas às vezes foge do nosso controle, né, irmão É Adelar? verdade. Mas, irmão Adelar, vou deixar o senhor trazendo aí as suas considerações, né? Sim. Considerações finais tão importantes aí para o bom andamento aí. O senhor sabe O que bom andamento do planeta. isso aí. O senhor sabe que esses dias eu ouvi uma notícia até que eu disse, se eu contar essa, pode ela é capaz de abalar ele. Sim. Não sei se eu conto, não sei se... Já tive muitas notícias. Mandaram uma sonda, parece que é para Júpiter, um robozinho, né? Sim, E ele está mandando as filmagens de lá para a Terra, né? sim. E aí, muito interessante, estão procurando vida lá. Tem condições de ter vida lá no, Eu acredito que não, mas Então o que eles estão. O que eles querem fazer lá? eles estão lá com o robozinho lá, mandando foto para cá, irmão Adelar. Sim. Então, isso aí pode até abalar, né? Eu fiquei meio abalado uns anos atrás aí que eu vi uma notícia que daqui a 5 milhões de anos o Sol vai desaparecer. Pois é, né? Eu, inclusive, não dormi uma semana. Ah, é? Pois é. O que o senhor vai fazer daqui a 5 milhões de anos, né? Puxa, Pois é. é Mas de enfim, se né? preocupar mesmo. Então, da minha parte, eu deixo aqui o meu abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. E fique na paz do Senhor. Uma ótima terça-feira. E amanhã nós estaremos de volta no mesmo horário. Até lá, um forte abraço. Tchau. Temos aqui o irmão Claudemir Benetti. Um grande abraço, Claudemir. Grande abração. Olha, faz tempo aí que a gente não se vê, né? Graças a Deus por um ponto, né? O Claudemir, para quem não sabe, ele faz aquela última viagem, né? Ele trabalha ali no Fórmulo, né? E em seguida a gente se encontrava aí. Isso aí, irmão Adela. Leva a última viagem ali. Mas, irmão Claudemir, um grande abração. Uma alegria te falar contigo aí de novo, tá bom? Um grande abraço aí, que Deus te abençoe, teu trabalho aí, né? Que Deus abençoe a sua vida também, né? E nós vamos aqui dando continuidade na palavra do Senhor. Estamos falando sobre um tema aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 7,
ao 9, diz o seguinte: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Bom, nós já falamos acerca dessa palavra, né? Talvez hoje a gente vai concluir. Nós falamos acerca dela aí há uma semana, estamos falando sobre esse texto bíblico. Uma igreja que estava correndo a carreira que Deus proporcionou para ela, de uma forma linda, de uma forma uma carreira bonita, até que eles pararam de correr a carreira. E aí vem o apóstolo Paulo corrigindo a igreja, dizendo: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então alguma coisa aconteceu ao longo da trajetória daquela igreja que levou eles a não obedecer à verdade e, consequentemente, pararam essa carreira. Inclusive, 1 Coríntios 9, 24, Hebreus 12, 1, de uma forma, a vida cristã é comparada a uma carreira, né, que se está correndo. Em muitos textos bíblicos é comparado a vida cristã, né, comparado como se fosse uma carreira a ser corrida, né, a ser percorrida. E essa igreja corria essa carreira, mas alguma coisa aconteceu. E a Bíblia vai falar, primeiro, da persuasão. Alguma coisa lhe persuadiu. E não veio daquele que chamou eles para essa corrida. Não veio da parte de Deus. Alguma coisa os persuadiu e levou eles a parar essa carreira. E nós falamos sobre a persuasão do mundo e a persuasão da carne. Falamos sobre isso ao longo dos dias em que estivemos analisando e meditando nessa palavra de Deus. E hoje eu quero falar como resistir a essa persuasão da carne do mundo. Como resistir isso? Né? Como é que se eu sei que existe uma persuasão no mundo, ou na minha natureza decaída, na carne, como eu faço para que essa persuasão não venha a ter poder sobre a minha vida, de forma que me leve, tal qual levou a igreja de Gálatas a parar de correr a carreira que Deus havia lhe proporcionado? Então, o que eu fazer, de que forma eu devo agir para que a persuasão do mundo e da carne não venha a ter poder sobre a minha vida? E algumas coisas a gente vai observar. Primeiro, para que eu não seja persuadido pelo mundo ou pela natureza decaída, a nossa natureza carnal, é necessário andar em espírito. Andar em espírito. A solução nessa batalha contra a carne é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos andar na carne ou andar no espírito. Aquele que não nasceu de novo, ele anda na carne. Mas aquele que é salvo, ele deve de andar em espírito e não segundo a carne. Lá em Gálatas 5,16, Paulo vai dizer: por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,25 diz: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Porque tem muitas pessoas que querem viver em Espírito, mas andar segundo a natureza carnal. Andar segundo a carne. Andar segundo o homem natural. Isso não tem como.
Porque se andarmos segundo o Espírito, temos a salvação. Agora, se andarmos segundo a carne, é perdição. Então, a gente deve de entender que se eu quiser vencer a persuasão do mundo e da carne, eu preciso andar em espírito. Em espírito, e não andar segundo uma visão carnal, uma visão natural. Eu tenho que ver as coisas de uma forma espiritual. Eu tenho que ter o Espírito Santo em mim me guiando. Então, uma das coisas que precisa ser feita para quem quiser não ser persuadido, né, ou resistir à persuasão do mundo e da carne, deve ser andar em espírito, andar guiado pelo Espírito Santo. Se é uma coisa que o crente deveria de orar todo dia e dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Espírito Santo, me guia, eu quero andar em espírito. E não andar segundo a natureza humana, a natureza carnal, mas andar em espírito. Outra questão para quem quiser não ser persuadido pelo mundo ou pela carne, para que a sua carreira espiritual não seja, a sua jornada na fé não seja prejudicada, a sua jornada ao céu não seja prejudicada, a pessoa deve de vigiar e orar. Jesus ensinou que a vigilância e a oração são essenciais para uma vida, para a vida do cristão e para evitar as tentações. Então, uma pessoa que vigia, né? E uma pessoa que ora, vai chegar a tentação, vai chegar os momentos de provações, de tentações, e ela vai vencer. Então, vigiar e orar são segredos espirituais para quem quiser não ser persuadido pelo mundo ou pela carne, que leva a pessoa a parar a sua jornada da fé. Quantos estão parados hoje porque não vigiaram? Não oravam, não buscavam a Deus, não tinham a preocupação em viver segundo o Espírito, mas andavam mais segundo a carne. E aí acabaram vindo as tentações e acabaram parando. A Bíblia diz que quando Jesus ao sair do batismo, o Espírito levou ele, olha, andando em Espírito, levou ele ao deserto. E lá no deserto, depois de oração, em período de oração e jejum, ele foi tentado. Ele foi tentado em ali naquela tentação estão todas as áreas que o ser humano pode ser tentado. Todo o arsenal que um ser humano pode ser tentado está ali. Naquilo que Satanás ofereceu para Jesus, ou nas sugestões que ele mesmo fez. E se nós formos analisar, Jesus estava em oração e não caiu em tentação alguma. Então, nesse mundo nós passaremos por tentações. Provação é uma coisa, né? Tentação é outra. Deus, por exemplo, ele prova, mas Deus não tenta ninguém, a Bíblia diz. A tentação nunca virá de Deus. A provação, sim, Deus prova. Mas a tentação é uma outra coisa diferente. Então, Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem
para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o próprio Jesus já deu esse alerta para os seus, dizendo, olha, vocês vigiem, né? Vigiem para não cair em tentação aí. Vigiem e orem. E por que existem tantas pessoas hoje, quando são tentadas, elas caem? Porque você já notou como tem pessoas que são, às vezes uma mínima tentação ali, ela cai. E infelizmente as pessoas estão naturalizando essas quedas. Caiu, tal, como... Aí é como se fosse uma coisa tão comum, não. Foi tentado. É porque faltava o quê? Oração, vigilância. Então tem coisas que a pessoa tem que vigiar, né? Para que não venha cair. Então hoje em dia, muitos não vigiam. Não vigiam naquilo que falam, não vigiam nos seus relacionamentos, né? E aí essa falta de vigilância acaba fatalmente levando muitos a cair, a queda, porque aí a pessoa vai ser tentada, e aí ela vai acabar, se não tiver uma vida de oração, de vigilância, ela vai acabar caindo. Por isso Jesus disse, olha, vigiai e orai para que não venham cair em tentação. Então, o segredo para nós vencermos as tentações está em nós nos posicionarmos na oração na oração e na vigilância, né? Oração e vigilância. Então, não adianta a pessoa também, né, fazer uma coisa e deixar a outra a desejar. Eu oro, mas aí eu não vigio, veio qualquer coisa eu já saio tocando os pés pelas mãos. Não, tem que vigiar. Eu tenho que aprender a entender por onde o inimigo está tentando armar o seu laço. De que forma? Por isso que a gente tem que olhar as coisas espiritualmente falando e não naturalmente. Porque às vezes são laços que estão lá armados e a pessoa que está vigiando, ela já, e que anda em espírito, Deus já vai dar a direção para ela. Ó, lá tem um laço armado. Tira o teu pé daí, te afasta dessa amizade, te afasta desses conselhos do ímpio, né? Olha as tuas companhias estão te levando para longe de Deus. Essas companhias não estão fazendo bem para a tua vida espiritual, te afasta. Aí a pessoa não vigia. E aí acaba essa falta de vigilância, atrelada a uma vida de oração paupérrima, pequena. Aí a pessoa... Vocês já viram como entretenimento, né? Como o sistema mundo criou vários entretenimentos para envolver o nosso tempo e nos tirar o foco da nossa vida espiritual. Aí a pessoa não tem o tempo para oração. Mas, por quê? Porque ela está ficando só no online, só ali nas redes sociais e tal, e vendo um videozinho aqui, vendo outra coisa ali, e está sendo bombardeado pelas coisas do mundo. O sistema do mundo está lhe bombardeando 24 horas, está alimentando a sua carne, lhe colocando diante dos olhos aquilo que às vezes nem deveria de ser colocado. Está instigando ali a natureza carnal a desejar coisas que não deveria ser desejado, e a pessoa está ali
Aí não tem tempo de orar. Não tem tempo de meditar na palavra. Não abre a Bíblia, só no culto. Não tem tempo de um devocional para meditar na palavra de Deus. Mas aí eu quero ter vitória, eu quero vencer a tentação, mas sem orar, sem vigiar, como? Como vencer? Então é muito importante isso. A gente tem que, não estou aqui estou aqui dizendo que é pecado a pessoa acessar a internet, as redes sociais, não estou dizendo isso, estou dizendo, olha, aprenda a remir o tempo, controlar, administrar esse tempo. Não deixa nada lhe dominar, lhe fazer presa. Paulo diz assim, que ninguém vos faça presa sua, isso é um princípio. Não pode ter nada ou ninguém que me faça uma presa. E tem gente que é presa já de determinadas coisas. Tem gente que é presa de um celular. Não consegue ficar um dia sem entrar numa rede social. Não consegue ficar um dia sem colocar o seu olhar sobre alguma coisa. Olha, cuidado. Você não pode ser presa de nada. Às vezes a pessoa fica horas e horas ali numa situação, né? E não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra, não tem tempo para fazer nada para Deus. Mas teve tempo para ficar fazendo muitas coisas ali em torno disso aí. Então nós precisamos, por causa disso, né, muita gente tem sido tentado e tem caído em tentação. Tem caído mesmo. Por causa exatamente desse problema. Então nós precisamos compreender, para a gente não cair em tentação, porque elas vão vir, a gente precisa estar o quê? Vigiando, orando. Se eu gostava de uma coisa lá e eu vejo que alguma situação está me levando aquilo ali, ora, eu vou mudar o rumo, vou cair fora daquela direção. Isso é vigiar. Então, Jesus disse, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, andar em espírito, vigiar e orar são algumas das coisas que precisamos, dos posicionamentos espirituais que precisamos fazer para que não venhamos ser persuadidos pela carne ou pelo mundo. Terceiro, a Bíblia manda resistir ao diabo. O inimigo se utiliza do mundo e da carne para atacar, mas a resistência faz com que ele fuja. Então, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, no momento que eu me sujeito a Deus, eu posso resistir. E aí, essas duas questões vão me dar a vitória. Não é só resistir. Vou resistir, Deus. Não, precisa primeiramente estar sujeito a Deus, estar de acordo andando de acordo com a vontade do Senhor. Só resistir não. As pessoas citam esse versículo, é muito citado, mas de uma forma errônea, elas citam só do meio do versículo para frente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim que diz o texto. Primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. Segundo, resistir ao diabo. E aí vem a resultante, e ele fugirá de vós. Então não adianta eu querer resistir se eu não estiver sujeito a Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Ele vai fugir? Não. Agora, se eu estiver posicionado sobre a palavra de Deus, eu estou andando em obediência a Deus. Sujeitar a Deus é exatamente fazer aquilo que a vontade de Deus ordena. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Aí eu posso resistir. Aí eu resisto e aí
o resultado vai acontecer. Ele vai fugir. Então, e aí a influência do mundo e da carne não terão, porque Satanás ele utiliza desses meios para persuadir a igreja, para persuadir o povo de Deus, para que ele venha a desobedecer a palavra e, consequentemente, parar a sua caminhada. Corrieis bem, como diz a Bíblia, corrieis bem, quem vos impediu, né? Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então, precisamos, a cada dia, tomar essa atitude diante de Deus. Para quê? Para que venhamos verdadeiramente vencer todas as dificuldades que nos sobrevieram. O tempo já se esgotou para nós. Eu quero mandar um alô aqui para a irmã Geuite Taubner. Olha aí, fazia tempo. A irmã Aline Silva, Geuite Taubner, ela diz: a paz do Senhor, pastor Elias e presbítero Adelar. Deus abençoe, estou na escuta. Também a irmã Solange Vichensky, ela diz: bom dia, paz do Senhor, estou ligadinha, ore por mim. Oramos a Deus então. Senhor Deus maravilhoso, Pai, chegamos na Tua presença para Te agradecer por mais este momento, Senhor, que tiramos aqui em meditar a Tua palavra. Continua conosco, abençoando o Teu povo, abençoando Teus filhos. Senhor, que essa palavra venha, Senhor, ser, Senhor amado, um instrumento, Pai, de mudança, de transformação na vida de muitas pessoas, Pai querido. Nós assim oramos e Te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor e até o próximo encontro. Apoiadores culturais. A propaganda é a alma do negócio.